nosso tema central. Para a edição 2, nós falaremos, na verdade, de como se tornar servo de Deus, não é? Vamos falar, portanto, de como se tornar servo de Deus, mas eu sou suspeito para falar disso, não é? Porque eu não estou muito abalizado a matéria, por isso que em algum momento, na verdade, em todos os temas que nós trazemos cá, procuramos trazer pessoas que entendem, portanto, da matéria. E hoje trago cá, portanto, o pastor José, trago também o apóstolo Duas, trago o profeta Matanato. Tanto três indivíduos que vão sim tanto falar deste assunto, três servos, creio eu, três servos tanto de Deus, que tanto vão junto, não é? Junto comigo e você, caro telespectador, desburçarmos acerca tanto deste assunto, na verdade, como se tornar servo de Deus. Desde já quero agradecer pelo carinho que nos dão de estarem aqui para juntos falarmos deste assunto que é bastante sensível, na verdade, e que muita gente precisa saber, não é? Que muita gente precisa saber, mais do que eu, vocês são pessoas que, de certa forma, poderão dar suplementos suficientes para que o pessoal possa perceber, de certa forma, como, na verdade, se tornar o servo de Deus. Desde já, bem-vindo, vou começar aí pelo o pastor José, que, portanto, é a primeira vez a estarmos juntos assim, cara a cara. Bem-vindo. Obrigado, né? Obrigado pela oportunidade que nos deram, né? Nós somos aqui o pastor José da Igreja Evangélica Cidade Santa, né? Exato. Então estamos aqui para dar o nosso apoio, aquilo que nós sabemos em termos de ser servo. Exato. Obrigado. Muito bom. E também se encontra no meio o apóstolo Duas, que é bem conhecido, não é? Aqui no programa. Bem-vindo, apóstolo. Muito obrigado, meu amado apresentador genial. E obrigado, boa tarde a todos os telespectadores da Top TV. Agradecer por este convite que me tem cedido em poder participar e, sobretudo, para falar do tema, não é? Exato. E obrigado. Muito bom. E também junta-se a nós o grande profeta Matanato, ele também, que dispensa qualquer tipo de apresentações. Ele tem estado connosco em vários temas aqui no programa, sempre que possível. Nós convidamos a ele e vem cá, portanto, para desbolsarmos alguns temas relacionados também com a religião. Bem-vindo, profeta Matanato. Obrigado, portanto, por estar aqui connosco. Muito obrigado ao Genial, muito obrigado ao programa. Agradeço muito. Estamos preparados, ou estou preparado para que este debate seja um debate que possa trazer, de facto, de verdade, soluções na vida daqueles que estão nos assistir e também na vida daqueles que tenham certas dúvidas. Exato. Então, muito obrigado. Muito bom. Vou começar mesmo pelo pastor José. Com relação a essa questão de certo. Depois para colocar um tema, faz favor. Vão alternando o tema de Facebook também para que o pessoal possa deixar tanto as suas contribuições, ou seja, opiniões, através do nosso tanto Facebook. Então, faz favor, produção, preste atenção com relação a esse aspecto, tá bem? Vou começar mesmo, portanto, pelo pastor José. Para começar, existem passos a seguir para tornar-se tanto servo de Deus? Respondendo à sua questão, existem sim passos. Exato. Né? Porque não é só... porque nós temos aquele caso da pessoa entra na igreja, okay, e acha que de repente já pode ser servo. Não é assim. Há um passo a ser seguido, né? Okay. Primeiramente, porque existem duas fases de ser servo. Exato. Há aquele servo que é só crente que vai na igreja, também serve a Deus. Exato. Mas existe aquele caso de o servo ser servo e que está no corpo, né, pastoral, como eu, por exemplo, sou servo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a pessoa ela chegar à igreja, né? Chega à igreja, okay, e depois de chegar à igreja, tem lá na igreja determinadas leis, né? Porque cada igreja tem a sua linhagem, né? Acredito que os irmãos aqui, o apóstolo, como também o profeta Matanato, tem lá na igreja dele uma lei. Exato. Então lá na igreja há uma determinada lei que é colocada que, em primeiro lugar, a pessoa ela torna-se obreiro, né? Obreiro, okay, obreiro da obra de Deus. E para tornar-se obreiro da obra de Deus, não é só estar na igreja, né? Estar na igreja como tal. A pessoa ela deve seguir os termos espirituais, porque tem que haver uma espiritualidade, né? Okay. Tem que haver uma espiritualidade. Para ser servo, não é só estar na igreja. Deve seguir aqueles termos espirituais. Como assim? Deve, em primeiro lugar, se batizar nas águas, que esse é o primeiro passo. Batizar nas águas. Em seguida, batiza-se no Espírito Santo, que para ter o batismo no Espírito Santo requer um esforço da pessoa. Okay. Que esforço? Talvez o irmão pergunte. O esforço qual é? Ela deve começar
a se entregar nas coisas de Deus, ela deve começar a se envolver muito mais nas coisas de Deus. E através disso, ela vai entrando, vai engrenando neste caminho e vai tornar-se servo. E tem muita coisa que ainda vamos debater aqui. Muito bom. Obrigado. Deixe-me ir para o profeta Matanato aqui. Olhando, se calhar, para essa questão de como se tornar servo de Deus. Há quem diga, por exemplo, ou seja, eu, genial nesse caso, se eu pego a Bíblia, leio todos os dias e tal, consigo, tanto absorver tudo aquilo que existe lá na Bíblia. Será que estarei a dar passos grandes, passos cavalgantes, de modo tanto a me tornar servo de Deus? A paz do Senhor. Para os telespectadores que estão lá em casa, é assim, existem homens de Deus que têm que perceber, tornar-se servo de Deus, existe aí em dois aspectos. Okay. Tem aqueles que são chamados, que não é da vontade própria, mas é uma missão. Exato. Tem aqueles que entram, começam a seguir os passos que o irmão estava a falar. Exato. A pessoa aceitar, mudar de vida, ser batizado, mas existem certos servos de Deus que eles têm um chamado. 2 por 3 aquilo aparece e entra neles, o Espírito Santo entra neles e começa a usá-lo. A concentração da Bíblia, a pessoa ler a Bíblia, não quer dizer que a pessoa saber, conhecer a Bíblia, não quer dizer que ele 2 por 3 pode parar no altar. Também existem maneiras diferentes, também como está a falar o irmão, de servir a obra de Deus. Exato. Tem outros que são obreiros, tem outros que só por estar na presença de Deus, estarem a obedecer, que então estão a servir a Deus. Então existe aquele que de fato, verdade, é servo de Deus, que tem que estar no altar, tem que dirigir, tem que ter responsabilidade. Muito bom. Aí está, portanto, a intervenção do profeta Matanato e também do pastor José. Vamos, portanto, exatamente intervir aí com o apóstolo Duaz. Apóstolo Duaz, o que é ser filho de Deus e também servo de Deus? Eu não sei se existe alguma diferença entre essas duas coisas. Muito obrigado, Genial. Bem, para se tornar servo de Deus, existem linhas traçadas por Deus. Exato. Agora, eu vou responder uma parte da questão de ser filho de Deus e servo de Deus. Exato. Ser filho de Deus, todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, que é pregada por meio de um profeta mensageiro vivo da geração, esses são filhos de Deus porque já têm uma predestinação. E isto é o que a Bíblia mostra, de acordo com Atos, capítulo 13, versículo 48, Efésios, capítulo 1, versículo 4, e Romanos, capítulo 8, versículo 29 a 30. Agora, como o nosso tema é como tornar-se o servo de Deus, eu vou direto nessa parte da questão também do Genial. Exato. Como eu disse, para alguém se tornar servo de Deus, existem linhas traçadas por Deus. Não é porque alguém pegou a Bíblia porque estudou, sabe ler, ou foi para uma escola teológica, fez lá teologia, um instituto teológico, e vai abrir a igreja dele, coloca a denominação dele e assim diz que eu sou servo de Deus. Aí não. Estamos a falar das doutrinas religiosas. Não. Estou a falar no sentido de se tornar servo de Deus. Ok. Mas agora, vamos ver de acordo com a luz da Bíblia. A Bíblia nos mostra Levítico capítulo 8 e Levítico capítulo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 4. E Lucas capítulo 6. Para Arão ser sacerdote, não levantou por si porque sabia ler e escrever, mas foi estabelecido por Moisés como um profeta. Para os 12 serem apóstolos, não se levantaram por si, foram estabelecidos por Jesus Cristo. Para Timóteo ser pregador, bispo, apóstolo da mensagem que Paulo pregava, não se levantava por si, ou não se levantou por si. Foi Paulo quem consagrou Timóteo, de acordo com 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Agora, você vê, Genial, eu vou tomar as coisas no sentido natural e espiritual. Exato. No sentido natural, o povo vota ao presidente da República. Quando o presidente ganha as eleições, por sua vez,
ele estabelece ministro da Educação, ministro da Defesa, ministro do Interior, ministro da Saúde, assim por diante. Não há um ministro que se levanta por si e dizer que eu sou ministro. Não. Mas é o presidente da República quem estabelece como ministro. Da mesma maneira, no espiritual, Deus envia um profeta mensageiro. Em cada geração, de geração em geração, sempre Deus tem um profeta. E este profeta é o porta-voz de Deus. E é o profeta mensageiro quem estabelece o sacerdócio. Você vê, nós temos evangelista, apóstolo, doutor, profeta da igreja, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas para estes 4 ministérios da palavra estarem no ofício, servirem, eles são chamados e estabelecidos pelo profeta mensageiro. Mas o profeta mensageiro não é estabelecido por ninguém. É o próprio Deus quem chama e comissiona para o ministério. Como Moisés foi chamado e comissionado na sarça ardente e em seguida estabeleceu Arão como sacerdote. Paulo foi chamado em Atos capítulo 9, versículo 5, a caminho para Damasco e em seguida estabeleceu Timóteo. Você vê? Jesus veio, por sua vez, estabeleceu os 12 apóstolos. Portanto, para alguém ser pastor, para alguém ser apóstolo, para alguém ser evangelista, para alguém ser doutor, é necessário ser estabelecido pelo profeta mensageiro enviado por Deus. E isto é o que a Bíblia diz. Contrariamente ao que a Bíblia diz, é o diabo Satanás. E atenção, hoje existem muitos que dizem serem profetas, enquanto eles não são profetas. Existem muitos que dizem serem pastores, enquanto eles não são pastores. São profetas e pastores do diabo Satanás. Você vê? Porque eles não foram chamados, não foram comissionados, não tem nenhuma mensagem, nenhuma parte disse que ele viria. Você vê, por exemplo, ele é pastor, não é? Exato. Se lhe perguntarmos qual é o profeta mensageiro que ele estabeleceu, ele é o profeta. Exato. Se lhe perguntar quando que Deus lhe chamou e comissionou como profeta, qual é a mensagem que Deus lhe deu para o povo hoje? Jeremias não era profeta porque fazia milagre ou dizia que profetiza o crescimento na tua vida, que profetiza mudança na tua vida. Não, isso é o diabo Satanás. E atenção que Mateus capítulo 24, versículo 24 e 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12, diz que o diabo Satanás levantaria falso profeta para virem com grandes sinais, prodígios e maravilha, para seduzir o povo, para enganar o povo. E a meta de tudo isto é o quê? O profeta de Deus hoje, Cacu Felipe diz, a dureza da vida e a falta de emprego esforçou muito desses aqui para se tornarem profetas, pastores, evangelistas, para seduzir o povo e viver à custa do povo. Eles não são pastores, eles não são profetas, são sedutores, trabalhando para a perdição das almas, de acordo com Mateus 24, 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 9, versículo 2. A pergunta que eu vou deixar é, esse camarada deve dizer não. Quem é o profeta mensageiro que ele estabeleceu? Vamos respeitar só, porque pessoal, são pessoas convidadas por nós, só vamos respeitar a questão dos nomes. Chama-se Pastor José. E o profeta Matanato. Então vamos só respeitar os nomes, por favor. Tudo bem, então, mas... Vamos fazer as questões, mas está tudo bem, só respeitar essa parte. Ok, mas é o seguinte, eu não reconheço esses dois como profeta e pastor. Esses são simplesmente... Você pode lhes reconhecer porque lhes convidaste. Mas eu não lhes reconheço, a não ser que o José mostre quem é o profeta que lhe estabeleceu como pastor. E também deste lado, que ele mostre quando é que Deus lhe chamou, qual a mensagem que Deus lhe deu e que parte da Bíblia ele veio para cumprir. Se eles não mostrar isso, vamos lhes enquadrar nos servos do diabo Satanás, lobos disfarçado de ovelha, de acordo com Mateus 7, versículo 15. Ok, segura. Muito bom. Temos aqui, portanto, são pessoas já balizadas, portanto, na matéria, os três, não é? Eu sou um apresentador imparcial, nesse caso, no olho para o profeta Matanato, no olho para o apóstolo, no olho para o pastor. Então, eles se encontram aqui, então, acho que a questão ficou. Agora, cabe, portanto, ao pastor e ao profeta também dar uma palavra, se quiserem, fique à vontade. Bem. É assim, de acordo com a Bíblia, no Joel 2, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz que derramarei o meu espírito sobre vós. A Bíblia nos diz assim, vossos filhos
profetizarão. Ok? Vossos filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos, outros terão visões. Isso quer dizer o quê? O irmão aqui, ele tem que perceber, tem profetas que não foram levantados com homem. Tem profetas que nascem dentro, já é profeta, já está dentro da mãe, já sai, é profeta. Qual é a missão dos profetas? Qual é a missão de homens de Deus? Tem muitas coisas que acontecem aqui no nosso país que é preciso, às vezes, revelação. Exato. Quando nós falamos é um profeta, estamos a falar de alguém que pode chamar de teu nome, alguém que é usado pelo Espírito Santo e ajuda as pessoas. Tem muita gente que estão a sofrer sem conhecimento. Porque esse aqui aparece, sabe quando aparece, eu estou a entender que ele é da linhagem do Cacu Felipe. Exato. O que está a acontecer? Está a acontecer, isso aqui é como se fosse uma guerra. Está a acontecer que isso é como se fosse, quando ele diz que esses aqui são do diabo. É uma acusação muito grave. Porque mesmo ele não percebe. Tá bem, ele foi levantado com o profeta Cacu Felipe que ele está a falar. Mas tem pessoas que não foram levantadas com ninguém. Exatamente, né? De acordo com o profeta Matanato. Por exemplo, eu ouvi falar do Cacu Felipe agora. Mas eu ouvi falar de Cristo há anos atrás e eu me converti. Ok. Compreende? Então eu acho que isso de ter o profeta verdadeiro, o profeta falso, só Deus é que pode revelar. E as obras, porque nós não estamos aqui para discutir, para falar o verdadeiro profeta. Nós estamos para cumprir com aquilo que nós viemos, por exemplo, que é aquele tema, né? Como se tornar servo de Deus. Então é isso que eu vou responder. Jesus ele fala, né, na palavra que no mundo tereis aflições. E uma das coisas que o servo de Deus ele deve entender, né? Eu falava até isso ontem, falava ontem, que uma das coisas para tornar-se servo, nós podemos lá na Bíblia Sagrada, no Marcos, que fala acerca de um jovem que ele era cego, não de nascença. Existe aquele que era cego de nascença, mas existe aquele jovem que era cego de Betsaida. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus chega naquela cidade, ele diz, olha, as pessoas trouxeram ele ali para ser curado e tudo mais, mas Jesus fez uma coisa, fez uma questão. Vamos nos alinhar no tema, né? No tema. Exato. Ele fez uma questão. Levou ele, as pessoas pediram que ele fosse curado, então levou ele para fora da aldeia. Então, na linhagem de ser servo, existe a aldeia. A pessoa, para ser servo, ela deve sair da aldeia. O que significa aldeia? Significa, ou seja, como é que eu vou explicar? Aldeia significa pensamentos negativos. Pensamento, quer dizer, para se tornar servo, a pessoa já não pode pensar como os demais. Okay. Ela deve ter um pensamento diferente, né? Um pensamento diferente, saber o certo, o errado. E Deus, nesta caminhada, Deus vai revelando mais coisas para a pessoa. Então aquele homem, para se tornar servo, para ser curado, ele precisava sair da aldeia. Então, como se tornar servo? Tornar-se servo, em primeiro lugar, a pessoa ela deve aceitar a Cristo Jesus na vida dela. Deve aceitar a Jesus, não é para aceitar nenhum profeta, porque nós não sabemos quem é o verdadeiro e quem é o falso. Ela deve aceitar o Filho de Deus. Quando aceita o Filho de Deus e começa a seguir a linhagem aí, a pessoa ela vai sendo usada e Deus vai lhe usar mais e mais. Então eu não vou aqui falar disso, de quem é o verdadeiro, quem é o falso. Desculpa por interromper. Já falaste. Sim, mas desculpa. É assim, tem pessoas que não é preciso ler a Bíblia. Exato. Eles conhecem a Bíblia, lê a Bíblia. Tem pessoas que espiritualmente eles são usados para curar pessoas, prever muitas coisas. Mas não é porque ele estudou aquilo. Não é porque ele estudou aquelas coisas aparecem por revelação do Espírito que é Santo. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que não são todos. Eu estava aqui a querer repetir a mesma coisa. Não são todos. Ele está dizendo assim, ok, somente o profeta Felipe Cacu é verdadeiro profeta. Está escrito aonde? Quem é que de fato, de verdade, lhe colocou uma coroa a dizer que este é verdadeiro profeta? Como ele diz, né? Ele diz assim, que tem que ter um profeta que tem que dizer Cacu Felipe. Porque esse aqui fala somente Cacu Felipe. É que tem que te autorizar você. Para você ser o que? Apóstolo, ser aquilo. Então,
nós aqui, como cristãos, nós como servos de Deus, estamos aqui a querer fazer entender quem é que lhe consagrou ele para ser profeta Cacu Filipe, o único profeta do mundo. Portanto, que seja aquele presidente que diz, olha, você é doutor, você é ministro. Aham. Okay. Muito bom. Eu quero saber quem é que lhe consagrou ele. Os vossos comentários através do nosso Facebook, vão cá chovendo várias mensagens, então continuem a deixar as vossas mensagens, aquelas que tanto forem mais importantes, todas elas são importantes, não é? Mas vamos captando, buscar aquela, mas aquela também. Então mandem as vossas mensagens, não se cansem não, continuem a mandar as vossas mensagens através do nosso Facebook, que é assim Top TV Moçambique. Apóstolo. Certo. Eu gostaria de começar com um ponto que ele disse sobre Joel capítulo 2, versículo 28. Okay. Quando ele diz que Joel 2, versículo 28 diz que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne e todo o sangue, e vossos filhos profetizarão assim por diante. Tá bom. Cabrito tem carne, vai receber o Espírito Santo? Cão tem carne, vai receber o Espírito Santo? Olha, quando querem falar de algo, vocês precisam ler a Bíblia, entender o que a Bíblia diz.